ela traz ânimo, ela traz vida, ela traz graça para aquele que deseja mudar de vida, ter a sua vida transformada e resgatada pelo poder de Deus. Por isso que diz ali, ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Ou ela te leva para próximo de Deus, ou ela te afasta de uma vez de Deus. Ou você vai amar esse Deus que essa Bíblia mostra, ou você vai odiar esse Deus que essa Bíblia mostra de maneira tão clara. Mas a gente tem que entender por que ela é viva e eficaz, por que ela é tão poderosa, por que ela é tão capaz. A gente tem que entender também que ela é inspirada por Deus. Ela é fruto da inspiração. Ela não é fruto de um raciocínio humano. Ela não é fruto de um coração um pouco mais intelectual. Não. A palavra de Deus, ela tem origem no coração do próprio Deus. Ela chegou a nós mediante a ação do próprio Deus sobre os autores que escreveram. Nós podemos pensar na inspiração como sendo a supervisão de Deus mediante a ação do Espírito Santo sobre os autores humanos da Bíblia. De modo que, ao usarem suas próprias personalidades e estilos, redigiram e registraram sem erro as palavras de sua revelação ao homem nos autógrafos originais. Ela não brotou no coração humano. Ela brotou no coração de Deus, e Deus, ele conduziu, ele supervisionou homens escolhidos por ele para redigir a vontade dele, para que eu e você pudéssemos ter hoje em nossas mãos o que ele espera de nós, o que ele deseja que nós façamos como igreja. E os reformadores descobriram isso, Deus revelou isso a eles, de maneira que eles puderam retornar para as Escrituras, coisa que a igreja do século XVI, do comecinho do século XVI, estava distante. A palavra de Deus diz assim, Timóteo, vamos ler? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Paulo, ele afirma, dirigido pelo Espírito Santo, que cada parte da Escritura, toda a Escritura, não apenas as partes que eu gosto, até aquelas partes que apontam o meu erro, até aquelas partes que me acusam, e aquelas partes que eu tento evitar, são inspiradas por Deus, porque Deus sabe exatamente o que eu preciso, o que você precisa, para que pudéssemos andar em conformidade com a vontade dele. O texto afirma, toda a palavra de Deus, ela é inspirada, cada parte, cada palavra. A inspiração é plenária, que se estende de Gênesis a Apocalipse, e ela também é verbal, ou seja, as palavras que foram escritas no original, foi o próprio Deus que desejou que elas estivessem lá. A ponto do Senhor Jesus dizer que um tio, ou um ponto, não vai sair da lei até que tudo se cumpra. O Senhor Jesus, ele fez doutrina em cima de palavras. Lembra quando ele estava conversando com fariseus e ele usou tempo verbais, ele usou a plural e singular para mostrar doutrinas. Quando ele estava conversando com os fariseus, ele disse assim, perguntaram, a discussão era sobre vida ou morte, ressurreição ou não, e ele disse assim, vocês não lembram o que Deus disse? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele não falou eu era. Por quê? Porque ele falou eu sou, porque para ele todos vivem. E ele fez doutrina em cima de tempo verbal, mostrando que a Bíblia foi inspirada de maneira plena e verbal. Todos os livros e todas as frases e toda e cada palavra que está ali. E eu e você devemos entender que ela toda é útil para ensinar, para repreender,
corrigir a nossa conduta e para nos instruir, a fim de que eu e você possamos passar a viver da forma como Deus gostaria de nos encontrar no dia em que Ele vier nos buscar. A palavra de Deus é poderosa para nos preparar para toda boa obra. E nós podemos entender também a respeito da suficiência das Escrituras. Vamos ler juntos, Pedro? Antes de mais nada, saiba que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Nenhuma profecia, tudo o que está escrito na palavra de Deus, nada partiu por causa de um homem intelectual que entendeu e descobriu algo e passou a escrever. Lá está dizendo, nenhuma parte provém da vontade humana. Até aquelas coisas mais absurdas que parecem contraditórias, é da vontade de Deus. Eu e você podemos não entender, mas é inspirada por Deus e está aqui para nos ensinar algo a respeito do nosso relacionamento. E diz ali, homens falaram da parte de Deus, conduzidos, impelidos pelo Espírito Santo. Portanto, a Bíblia que está aí na sua mão, você tem que crer que ela é a plena vontade de Deus escrita para que você possa entender, conhecer aquilo que Deus espera de você, aquilo que Deus espera da igreja. E a gente tem que entender, já que ela é inspirada, ela é fruto da vontade de Deus e ela chegou até nós mediante o trabalho do Espírito Santo na vida dos autores bíblicos, a gente tem que entender que é inerente a ela a inerrância. Já que ela é a palavra de Deus, ela não pode conter erros. A verdade é transmitida em palavras que, entendidas no sentido em que foram empregadas, entendidas no sentido que realmente se destinavam a ter, não expressam erro algum. Ou seja, se você pegar a Bíblia e estudar o contexto em que elas foram escritas e por que elas foram escritas e para quem, se você usar as palavras de maneira correta, com o destino que elas tinham na mente do autor, ela nunca vai levar ao erro. Você nunca vai encontrar um erro em qualquer uma das afirmações que a Bíblia faz. Ela é inerrante. E a gente pode ter que nós temos hoje, porque o mesmo Deus que inspirou, Ele também preservou essa Escritura para que pudesse chegar às nossas mãos de uma maneira fidedigna. E além da inerrância, a gente tem que entender que ela é infalível, ela tem infalibilidade, ela nunca vai te enganar, ela nunca vai te levar a se dar mal. Sempre que você chegar a cumprir aquilo que Deus pede para você na palavra de Deus, você nunca vai se arrepender. A Escritura é confiável e fidedigna para aqueles que se voltam para ela em busca da verdade de Deus. Como fonte da verdade, a Bíblia é indefectível, ou seja, não pode falhar ou insurgir-se contra o padrão da verdade. A Bíblia nunca ensina algo falso para você. Nunca vai te levar a induzir ao erro. Consequentemente, nunca falhará ou decepcionará qualquer que nela confie ou que confie nela. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado. Em nenhum outro lugar você vai ter uma fonte de verdade que possa ensinar você a respeito do seu relacionamento com Deus e como você pode se ver livre do seu pecado. Ela é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. A grande dificuldade hoje é que quando a pessoa é confrontada com a palavra de Deus, ela diz, eu não vejo assim. E quem sou eu? Quem é você para dizer que não vê da forma como Deus está falando na palavra? É Ele que vai julgar. E Ele diz em Romano que Ele vai nos julgar em conformidade com o que está escrito aqui.
Não com o que você pensa, com o que você acha, ou com o que Confúcio, como é que chama lá? Confúcio falou, ou Maomé, não importa. Ele vai te julgar, a mim, a você e a tudo e a todos, em conformidade com o que está escrito aqui. Ela é a verdade, e ela é o padrão pelo qual nós seremos avaliados. Nenhum credo, concílio ou divíduo tem o poder de constranger a consciência do crente em Jesus Cristo, contrariando aquilo que está escrito na Bíblia. Nunca nós podemos ensinar ou acreditar algo que a Bíblia não nos autoriza, que a Bíblia não nos ensine. E agora a grande dificuldade é que tem algumas atitudes em relação à palavra de Deus. E nós temos que tomar muito cuidado por qual dessas atitudes nós vamos ter. Por exemplo, o romanismo. A Igreja Católica Romana acredita que a Bíblia é um produto da Igreja. Por isso, a Bíblia não é autoridade única e final. A Bíblia, para a Igreja Católica, é um produto do meio, foi produzida por ela. Logo, se foi produzida por ela, é possível que se produza outros materiais que tenham a mesma autoridade que a palavra de Deus. O neopentecostalismo. A experiência pessoal tem a mesma autoridade que a Bíblia. Aquilo que acontece comigo, mesmo que contrarie o que está escrito ali, tem valor. É o que vocês mais veem. É só assistir a televisão que vocês vão perceber pessoas pregando coisas que a Bíblia condena. Mas como é o maioral que está falando, então, porque é o maioral, passa a ser verdade, mesmo sendo mentira. As seitas. Os escritos do líder ou fundador de cada seita possuem a mesma autoridade que a Bíblia. O livro de Mormons. Os escritos de Ellen White. São todos equiparados à Bíblia, à palavra de Deus. E temos a ortodoxia. A Bíblia é o nosso único fundamento investido de autoridade divina para a conduta. A Bíblia é a nossa única fonte. E essa é e deve ser a nossa atitude, a nossa postura, a nossa crença em relação à palavra de Deus. Tudo que a igreja precisa em relação de doutrina e de conduta pode ser encontrado única e exclusivamente com toda e plena verdade na palavra de Deus. Em nenhum outro lugar, exceto na palavra de Deus. Agora, vamos pensar na seguinte dificuldade. Quando a centralidade do culto não é a palavra de Deus? Gente, se você lê os 4 evangelhos, tudo de mais importante que Deus queria para nós está escrito ali. E se você notar, desculpem os músicos, eu gosto, eu amo música e eu acho que a música tem que fazer parte do nosso culto. Desculpem o que eu vou falar, mas é a palavra de Deus. A pergunta é, quantas vezes você vê falando que Jesus cantou na palavra? Em 4 evangelhos. Quantas vezes? Alguém lembra? Quanto? 1. E diz assim, e cantando um hino, saíram. Acho que eles foram para o Monte das Oliveiras. Terminou a ceia, cantou um hino e eles foram para o Monte das Oliveiras. Infelizmente, hoje, a centralidade do culto não é mais a palavra de Deus. A igreja primitiva se reunia para estudar a doutrina dos apóstolos. Os reformadores se reuniam para estudar a palavra de Deus. E hoje, a Bíblia tem saído da centralidade. Hoje se canta 1h40 e o pastor prega 5, 10 minutos. Eu fui convidado para pregar numa reunião de jovens que cantaram. Começou 7h da noite. Aí vem a banda de tal, vem a banda. Mas quem me convidou não me falou o tempo, só falou, me convidou para pregar. E vocês sabem o tempo que eu prego. E aí eu cheguei lá para pregar, estou lá na igreja, saí de longe, andei 250 quilômetros, estou lá,
A pessoa canta e canta, agora a banda de lá, a banda de cá, a banda de não sei quem, agora o trio de não sei aonde, o quarteto, e canta, e canta, e canta. E eu olhava no relógio, olhava para André, olhava no relógio, quase 8:45. O culto começou às 7h. Aí o pastor me abraça assim, geralmente a gente acaba às 9h. Eu falei, tudo bem. Só que ele falou geralmente, ele não falou tem que acabar. E o culto acabou quase às 10h. Porque se vocês gostam de cantar, eu gosto de pregar. E ele me chamou para pregar, mas ele não falou para mim assim, vai lá e pregue 5 minutos. Ele me chamou para pregar. Eu me preparei, eu estudei, eu fiz tudo. Chegou lá, o cara fala que eu tenho 5 minutos para pregar? Não, eu preguei. Era um sábado à noite, domingo, o pessoal só ia para a escola bíblica mesmo, então não fez diferença. Só que a grande questão é sim, a palavra de Deus está perdendo a sua centralidade nos cultos. E isso tem feito o quê? A gente antes tem que lembrar que a igreja evangélica de nossos dias se encontra no mesmo estado em que se encontrava o romanismo da pré-reforma, se apoiando sobre 3 pilares. Hoje nós estamos vendo que nós temos que se apoiar única e exclusivamente na palavra de Deus. Mas a igreja pré-reforma, e infelizmente a igreja que se chama reformada, igreja evangélica dos nossos dias, está caindo no mesmo erro daquela época. Primeiro, eles acreditam nas escrituras. Sim, eles têm a palavra de Deus. Eles usam a palavra de Deus, eles abrem a palavra de Deus, eles falam da palavra de Deus. Sim. Mas infelizmente, além da palavra de Deus, eles também acreditam na tradição. Você sabe o que é a tradição? Conhece aquela historinha? Eu acho que eu já contei essa história aqui, do marido que estava inconformado com a esposa porque ela pegava o lagarto e ela cortava as 2 pontas do lagarto para colocar dentro da panela. E ele, por que você corta? Aí a esposa falou, não sei, minha mãe fazia assim, eu faço assim. Aí um dia foi almoçar na casa da mãe. Perguntou, sogra, por que você corta as 2 pontas do lagarto antes de pôr na panela? Não sei, a minha mãe cortava, então eu também corto. Aí um dia a Bisa estava viva ainda. Aí chegou na Bisa, por que você corta a ponta dos lagartos para colocar dentro da panela? Falou, não, meu filho, eu não faço mais isso não. Não, naquela época as panelas eram pequenas, por isso que eu cortava. Hoje já tem panelonas, eu ponho inteiro. E a tradição geralmente é assim, ela ensina algo que a gente não sabe explicar, não sabe por que faz, mas faz. Sem lógica, sem explicação alguma. E infelizmente a igreja hoje está partindo para isso. Por que vocês fazem isso? Porque nós sempre fizemos. Acho que um choque, eu estava conversando com alguns irmãos esses dias a respeito assim que a minha ceia ela é restrita. E os irmãos disseram assim, não, restrita para mim era assim, era só para os membros da igreja. Só que para mim é restrita a todo salvo pelo sangue de Jesus. Então eu sirvo para batista, para assembleiano, para presbiteriano. Mas ele não foi batizado. Mas a ceia do Senhor, é ele que se vira com o Senhor. Não é minha ceia. Não cabe a mim falar que o presbiteriano não pode tomar ceia conosco. Se ele é salvo, ele pode participar porque a mesa é do Senhor. E se ele foi salvo pelo sangue de Jesus, ele pode participar com todos aqueles que foram salvos. Mas como a gente faz as coisas de um jeito e sem pensar por que nós fazemos, quando algo novo chega, é errado. Não, é só uma forma diferente, não propriamente errada, mas apenas diferente. E que não contraria aquilo que a Bíblia diz. Pelo contrário, o que contraria é a gente excluir alguns, porque ali na ceia tinha um cara chamado Judas, um traidor que já tinha vendido o Senhor. E mesmo assim o Senhor serviu a ceia para ele. Se é para condenação, o cara já estava condenado. Que diferença faria? Entendeu? Às vezes nós queremos ser mais santo do que o próprio Senhor Jesus. E também a autoridade apostólica papal. Ou seja,
Hoje, aquilo que o líder da igreja fala tem o mesmo valor que a Bíblia e o mesmo valor que a tradição. Eu posso chegar aqui e ensinar algo que a Bíblia condena, mas porque é o pastor que está ensinando, então vale. E era exatamente isso que levou a igreja ao abismo. E nós devemos ter cuidado. Quando a tradição e a autoridade do líder se torna igual ou até superior àquilo que as Escrituras dizem, é porque essa igreja já está no fundo do poço. Já está lá no fundo do precipício. A gente tem que entender que, embora o nosso tempo seja marcado por um grande avanço tecnológico, um grande avanço em todas as áreas da ciência e da cultura, não há substituto para a palavra de Deus. A palavra de Deus surgiu no coração de um ser eterno, onisciente, onipotente, onipresente, que sabe todas as coisas. Logo, sabendo todas as coisas, já nos deu um livro supracultural. A Bíblia está acima de cultura, de época, de região, de geografia, está acima de povo, de língua, está acima de tudo e de todos. A Bíblia serve para qualquer povo, em qualquer lugar, em qualquer cultura, em qualquer época. Essa é a palavra que nós cremos e a palavra que nós devemos confiar. A grande dificuldade hoje, sabe qual que é? A Abba Press e a Sociedade Bíblica Ibero-Americana, ela fez uma pesquisa. E olhem só o que eles disseram. 50,68% dos pastores e líderes evangélicos nunca leram a Bíblia por inteiro pelo menos uma vez. Ele não está falando para membros de igreja convertido há 2, 3 anos. Ele está dizendo que pastores que estão no púlpito todo domingo, líderes que conduzem ministérios, 50,68% dos pastores e líderes evangélicos que responderam as questões ou a pesquisa, nunca leram a Bíblia por inteiro. Isso explica o que está acontecendo no meio evangélico. Com o abandono das Escrituras por parte da igreja evangélica, algumas dificuldades têm surgido. Quais são essas dificuldades? Quando a centralidade do culto não é a palavra de Deus, o liberalismo teológico começa a entrar em ação. O que é o liberalismo teológico? É um grupo de pessoas que se dizem cristãs, mas que contestam a palavra de Deus. Não creem no aspecto sobrenatural da palavra de Deus, não creem nos milagres que a palavra de Deus diz. Por exemplo, eles dizem que Adão e Eva é apenas uma figura de linguagem para explicar para nós como que o homem veio da evolução. Eles não acreditam que Jesus multiplicou os pães. Sabe o que aconteceu? Na verdade, todo mundo era egoísta naquela época, e eles estavam no deserto, no lugar distante, não tinha lugar para comprar pão. Então, todo mundo tinha o seu pão, mas escondeu, para comer sozinho ou com a família. Quando Jesus pegou o pão do menino e viu se o menino, que só tinha os pãezinhos e os peixinhos, entregou, como eu posso ser tão egoísta? Então, tirou dele, e cada um que tinha escondido começou a repartir. Não foi Jesus que multiplicou os pães, foi Jesus, com o gesto daquele menino, tocou o coração de todo mundo, que começou a tirar o que tinha e distribuir. A palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que ele multiplicou 2 pães e 5 peixinhos para 7.000 pessoas. Ele multiplicou, ele fez surgir do nada. Ele é o Criador. Da mesma forma como ele criou todo o universo, ele também criou novamente do nada pães e peixes para alimentar uma multidão, a ponto de sobrarem 12 cestos uma vez e 7 cestos da outra vez. Ele criou do nada. E o liberalismo teológico, ele questiona
a palavra de Deus. Ele não crê na Bíblia como sendo a palavra de Deus. E, infelizmente, muitos seminários que estão formando os futuros pastores estão nesse barco. Ai do futuro da igreja se ela não acordar. Quando a palavra de Deus não é a centralidade, acontece o sincretismo religioso, ou seja, mistura de crenças e rituais. Se alguém desavisado entrar numa igreja evangélica dos nossos dias, ela vai pensar que ela não entrou numa igreja, entrou em qualquer outro tipo de religião que é contrária à crença cristã. Porque o que está acontecendo dentro das igrejas evangélicas não tem nada a ver com aquilo que os apóstolos ensinaram. Quando a gente olha para os objetos que estão manipulando a fé dos fiéis, eu falo, gente, o que está acontecendo? Será que esse povo não tem temor de Deus? Eu estava até conversando com os irmãos a respeito de fazer também a bênção do paletó bem suado. Não abençoado, é bem suado. No verão eu vou pôr um paletó, ficar todo suadão, e no final vocês vão passar ali na porta e vocês vão receber a bênção suada. A abençoada bênção do meu paletó. Gente, o que é isso? Por que acontecem essas coisas? Porque a pessoa, como ela não estuda a palavra de Deus, ela não tem consciência de todo o bem que nós temos através do sacrifício de Jesus. Como ela não sabe a justificação, como ela não sabe que a obra de Cristo na cruz do Calvário foi completa. Nós não precisamos de mais nada além do sacrifício de Jesus. Como essa pessoa não sabe, então ela começa a correr atrás de artifícios para melhorar aquilo que já é perfeito. E a gente vê lenços, sal grosso, óleo supostamente vindo de Israel, água do Jordão, azeite. E tudo isso para quê? Se Jesus, lá na cruz do Calvário, disse, tetelestai, ou seja, está consumado. Tudo que era necessário, Jesus já fez por você. Você não precisa fazer mais nada. Até mesmo porque tudo aquilo que eu e você fazemos para alcançar algum mérito diante de Deus, a Bíblia fala que é trapo de imundície. Como então eu e você vamos querer fazer algo para alcançar a nossa salvação? Jesus já fez tudo. Junto com o liberalismo, com o sincretismo, não podia ficar de fora o pragmatismo, ou seja, fazer o que dá certo, entre aspas, não o certo. Fazer o que dá certo é fazer o que vai encher a igreja de multidões. Mas, infelizmente, essas multidões que vão encher as igrejas não estão aqui para adorar o único que é digno. Estão aqui para resolver os problemas financeiros, de saúde, de tantas outras coisas, menos adorar a Deus. Então, dar certo é trazer multidões. E a Bíblia quer que nós façamos o certo, adorar a Deus. Em 1, em 2, em 3, ele estaria presente. Embora possa estar presente também no meio da multidão, de milhares. Desde que estejam fazendo o que é certo, e não apenas aquilo que vai dar certo segundo os olhos e os conceitos humanos. O pragmatismo, ele faz coisas que vão preencher os anseios do coração humano. Por exemplo, vocês viram esses dias, eu passei um vídeo da Arca de Deus chegando lá em Minas Gerais. Um corpo de bombeiro levando uma suposta Arca de Deus. E multidões atrás. Então eu estava até falando, na época que a Andréia vendia Tupperware, que eu ia fazer, eu estava pensando em criar, olha que ideia genial, a unção da Tupperware. Sim, ela vem, fica com um monte de Tupperware ali, na hora do culto eu oro, encho as Tupperwares com a unção, você fecha e leva para casa.
Chega lá na casa, você abre um pouquinho na cozinha, um pouquinho no quarto, um pouquinho no banheiro, para expulsar os maus odores. Imagina que ideia genial. O que não ia chover de gente aqui para encher a Tupperware de... Mas não podia ser qualquer Tupperware. Tinha que comprar com a Andréia. É, lógico. Entendeu? É isso que está acontecendo, gente. É isso que está acontecendo. As pessoas começam a criar algo porque elas não acreditam que aquilo que Jesus fez é suficiente. Infelizmente. E outra coisa que tem acontecido é o quê? Com a falta da centralidade do culto, a falência do púlpito. O púlpito que tinha um lugar central nos cultos, onde a palavra de Deus era exposta, agora está se tornando um divã. E o pastor só tem agora que falar de autoajuda. Interessante. Como que alguém que está no fundo do poço pode se ajudar? A autoajuda é assim, é que eu não tenho cabelo, mas imagina a Maiara. Maiara, faz assim, pega o seu cabelo e puxa. Você consegue sair do banco puxando o seu cabelo? É a mesma coisa. A autoajuda é você estar lá no fundo do poço e você quer pegar o seu cabelo e te tirar do fundo do poço. Se você já está lá no fundo, como que você vai ter condições de sair? Logo, o púlpito é lugar de se pregar a ajuda do alto. É Deus que pode te tirar de lá. Se você já foi lá para o fundo, como que você vai sair agora? Nós somos incapazes de resolver os nossos problemas. Nós precisamos de um Deus maravilhoso cuidando de nós e nos ajudando a sair desse fundo do poço. E, infelizmente, o púlpito tem virado lugar de entretenimento, de se contar piadas, de distrair o povo e fazer todo mundo dar risada e sair daqui alegres consigo mesmos. Tudo bem, está indo para o inferno, mas estão felizes, porque o pastor falou coisas que agradou o coração deles. Infelizmente é isso que está acontecendo. Outra coisa que acontece quando a palavra não é a centralidade, a liturgia é antropocêntrica, satisfação do homem. O que nós mais ouvimos hoje, por que você mudou de igreja? Porque eu não estava me sentindo bem. Então eu vou procurar um lugar aonde eu me sinta bem. E aonde você vai se sentir bem? Aonde o pastor fale coisas que eu quero ouvir. Por exemplo, a palavra de Deus, antigamente ela era pregada e as grandes doutrinas que se falava era, na época da reforma, justificação, arrependimento, pecado, fé, graça, redenção, santificação, depravação, eleição, predestinação. Agora o que as pessoas querem ouvir? Felicidade, prosperidade, satisfação pessoal, sucesso, vitória. E sendo assim, não poderia dar outra coisa senão o quê? A falta de reverência, desprezo por Deus e pelas coisas divinas. Antigamente, sabe como que esse desprezo se dava? O zum, zum, zum no culto, pessoas conversando. Esse desprezo se dava a pessoa toda hora indo no banheiro, indo tomar água. Mas de tantos pastores falar, o diabo ele é astuto. Agora as pessoas não vão mais tomar água. Sabe aonde que está o desprezo? Na palma da mão. Enquanto Deus quer falar com ele aqui, ele está prestando reverência aos seus amigos no Face, no Twitter, no Skype. Enquanto Deus está querendo falar com ele aqui, ele está ali na internet. Ou seja, o que Deus tem para falar com ele não é tão importante quanto os amigos das redes sociais. E o desprezo por Deus se demonstra dessa forma. A ponto de igrejas estarem agora fazendo o quê? Tendo que colocar bloqueador de sinal de celular. Gente, tem um botãozinho lá, liga e desliga. A igreja precisa investir em bloqueador de celular.
Gastar dinheiro com uma coisa inútil que nós deveríamos ter reverência para com o momento de culto? O que está acontecendo? Falta da palavra de Deus na vida das pessoas. Não poderia dar outro resultado. Ok, então qual é a solução? A solução é a centralidade da palavra de Deus na igreja cristã nos dias de hoje produzirá o quê? O que a palavra de Deus, como a única regra de fé, pode produzir em nosso meio? Primeiro, a exaltação do nome de Cristo. Nós não estamos aqui para outra coisa, a não ser exaltar aquele que morreu por nós. Nós só estamos aqui porque Jesus morreu por nós. Ele criou a igreja, Ele é o sustentador da igreja, Ele é o nosso Salvador. Então nós temos que estar aqui por causa de Cristo. Qualquer outro motivo que traga você aqui, você está perdendo seu tempo. Qualquer outro motivo, era melhor que você estivesse em outro lugar. Qualquer outro motivo é burrice. Você está aqui diante do Criador do universo. Você está tendo o privilégio que muitos aí fora não têm, de conhecer a esse Deus maravilhoso que salvou você. E você desperdiça o seu tempo com outras motivações. Quando a palavra de Deus é a centralidade, o culto exalta a Cristo, o seu amor e a sua obra, a sua palavra. Ali o texto de Filipenses diz que um dia todo joelho se dobrará a Cristo. E como será maravilhoso para aqueles que já se renderam em vida, se render a Cristo, do que serem forçados no último dia a se curvarem mesmo contra a vontade. Renda o seu coração a Jesus. Reverencie Ele. Outra coisa que vai acontecer, outro resultado, se a palavra de Deus tiver a centralidade nos nossos cultos, vai ser o reconhecimento da miséria humana. Gente, nós achamos que somos bons. A Bíblia diz que nós somos maus. A Bíblia diz que sem a graça de Deus nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, seguindo a Satanás. Pode ler. Pode ler. Nós éramos obedientes a ele. Nós seguíamos ao príncipe do ar. Todos, sem exceção, sem Cristo, seguem a Satanás. Todos, sem exceção, todos somos pecadores. Todos somos incapazes de produzir qualquer bem espiritual pela nossa própria força. Por isso nós precisamos de Jesus. Nós precisamos que a graça de Deus invada o nosso coração e ilumine os olhos do nosso coração para que a gente possa compreender essa verdade. Nós achamos que somos o Senhor de tudo e de todos. E a Bíblia mostra que nós somos miseráveis, pecadores. Mesmo salvos, regenerados, continuamos carecendo diariamente da graça de Deus. Outra coisa que nós vamos desfrutar, se a palavra de Deus for a centralidade dos nossos cultos. Espiritualidade e não religiosidade. Religião, os budistas estão praticando. Os espíritas estão praticando. Os satanistas estão praticando. Mormons, Testemunha de Jeová, os muçulmanos, todos estão praticando. Mas Jesus disse que Ele procura adoradores. Ele não procura membros de igreja. Ele não procura frequentadores de igreja. Ele não procura tocadores, cantores, pregadores. Ele procura adoradores. E somente a palavra de Deus, sendo pregada com sinceridade, com seriedade, pode produzir adoradores.
É muito fácil a gente confundir membro de igreja com adorador. O membro de igreja pode fazer tudo que o adorador faz. A única diferença é que a voz dele bate lá em cima e volta. A única diferença. O membro de igreja, se não for um adorador, porque Deus sonda o coração e não aquilo que nós fazemos, Ele sonda o coração. E se a gente não estiver fazendo por adoração, é perca de tempo. Outra coisa que a palavra de Deus produz é vidas transformadas. A letargia encontrada nos bancos das igrejas é resultado da imaturidade cristã e falta de vigor espiritual pela escassez de alimento sólido. Quando a Bíblia não é pregada, a igreja não tem vitalidade. Quando a Bíblia não é pregada, as pessoas ficam sem vigor. As dificuldades vêm e arrasam com todos. Mas quando ela começa a ser pregada de maneira séria, anos a fio, de maneira expositiva, contrário do que eu tenho feito hoje, que hoje é uma mensagem tópica, mas quando ela é pregada de maneira expositiva, anos a fio, livro por livro, a igreja fica robusta, preparada para enfrentar qualquer tribulação. Porque a fé é uma fé firmada na palavra de Deus, não em experiências e não em historinhas da carochinha, mas é fundamentada na palavra de Deus. E o mais importante de tudo é que a soberania de Deus é aceita e não só aceita, ela é desejada. Nós estivemos em crise, as pessoas estão assim, mas como um Deus soberano? A Bíblia mostra que Deus é soberano. A Bíblia mostra que todos os dias da sua vida já estão escritos e determinados por Ele. E a Bíblia mostra que aquela história de livre-arbítrio, Paulo diz claramente em Romanos capítulo 7. Olha o livre-arbítrio, que eu sempre acreditei que eu tinha e agora eu tenho plena convicção de que eu não tenho. Paulo diz assim em Romanos 7, o bem que eu desejo, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Ou seja, livre-arbítrio é só para alguém que está livre de qualquer influência para tomar uma decisão de maneira correta naquilo que deve ser feito. E Paulo, mesmo temente a Deus, salvo, justificado, ele diz que o bem que ele queria, ele não conseguia fazer. Cadê o livre-arbítrio? Não há. Nós somos escravos do pecado. Nós somos escravos dos desejos. Somos escravos dos prazeres. Nós sempre tomamos decisões naquilo que nós somos influenciados. Por aquilo que nós somos influenciados. Logo, livre-arbítrio seria tomar uma decisão sem influência alguma. Portanto, a Bíblia mostra um Deus soberano, e quando eu leio a Bíblia e ela passa a inundar o meu coração, ela passa a fazer parte da minha vida, eu vou desejar cada vez mais que o reino dele venha, cada vez mais que a vontade dele seja feita, cada vez mais que ele tome conta da minha vida, tome conta da minha família, tome conta da igreja, tome conta da cidade, do país, do mundo, do universo. Porque Ele é digno. Ele é o Criador e só Ele merece isso. Quando a palavra de Deus ela é pregada de maneira séria, Deus ele realmente continua no seu trono como sempre, e nós é quem nos humilhamos diante dele. Hoje, ao contrário, as pessoas querem colocar Deus de joelho, fazendo aquilo que nós determinamos para Ele. Quando, na verdade, é nós que temos que nos render a Ele. Como é que nós podemos aplicar em nossas vidas essas lições? Primeiro, como que devemos encarar a palavra de Deus? Sendo a Bíblia a palavra de Deus, leia e estude-a todos os dias.
a fim de que sua fé seja genuinamente cristã, crescente e inabalável como a dos apóstolos de Jesus. Você crê que a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus? Então leia ela, estude ela. Assim a sua fé vai crescer. Você não vai ficar estacionado. Segundo, somente a palavra de Deus aplicada ao coração humano pelo agir sobrenatural do Espírito Santo pode produzir fé e trazer à vida o homem morto em seus pecados. Não é psicologia, não é filosofia, não é autoajuda, não é qualquer outra coisa que pode trazer um homem morto do seu pecado para ter comunhão com Deus, vir à vida. Somente a palavra de Deus pode dar vida à sua morte nos pecados. Somente a palavra de Deus. E esse é bem sério. Cuidado com o lixo teológico do neopentecostalismo de nossos dias. Preste atenção. Porque se você embarcar numa salvação errada, certamente desembarcará num céu compatível com ela. Ou seja, no inferno. É muito sério. Se você tem uma fé que não é bíblica, você pode estar caminhando a passos largos para o inferno. Nossa, pastor, é melhor eu te alertar e você vir para a Bíblia do que eu falar que você é um salvo e quando você morrer você ter uma grande surpresa e a culpa vai ser minha, porque eu não alertei você. É melhor eu alertar para que você olhe para as Escrituras e veja se a sua fé é bíblica, do que você acreditar na história para boi dormir, né, como dizem por aí, e na hora do encontro com Deus você não estiver preparado. Toda e qualquer doutrina, tradição ou experiência que não encontram apoio escriturístico não servem como base para a conduta cristã e não devem, ou melhor, e devem ser reconsideradas à luz da palavra de Deus. Se você teve uma experiência, ou se você crê em algo, ou se a tradição está te mostrando algo, ou se uma doutrina por aí está falando algo, que a palavra de Deus mostra ao contrário, reconsidere e fique com a Bíblia. Ah, mas foi a fulano de tal, ela é uma pessoa consagrada. Se fosse consagrada, não estaria falando nada que contraria a palavra de Deus. É consagrada a quem? A palavra de Deus é a autoridade final. Quando a alma de um homem é alimentada pela viva palavra de Deus, tem os seus medos, crendices, idolatrias e ansiedades dissipados por uma fé genuinamente vinda do céu. Meus queridos, não desperdice a sua vida, não desperdice a sua alma, não desperdice o seu tempo com nada menos do que a palavra de Deus. Ela consola, conforta, traz paz, traz alegria, traz esperança, traz vida. Coisa que nenhum outro livro na face da terra pode fazer. Você tem um tesouro. Não fique mendigando pão bolorento e água poluída. Você tem um tesouro na sua mão. Somente as Escrituras poderão moldar uma igreja com uma fé genuinamente pura. Assim como os reformadores amaram a palavra de Deus, assim como os discípulos da igreja primitiva amaram a palavra de Deus, o nosso grande desafio hoje como cristãos é amar a palavra de Deus e crer nela como a nossa única regra de prática e fé.
uma palavra completa. Você não precisa de nenhuma outra revelação, nenhuma outra experiência. A música que foi cantada hoje, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. João 14, 27 diz assim, ou 14, 21, né? Diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. A manifestação dele é muito depois de que a gente amar, conhecer, guardar. Hoje as pessoas não querem ler, não querem conhecer, já querem logo ver a manifestação dele. E ele diz, eu me manifesto a ele. Mas primeiro ele tem que amar e guardar os meus mandamentos. Aí sim ele vai manifestar. As pessoas querem atropelar o processo. Querem ver os milagres, querem ver grandes coisas acontecendo, mas não querem ver o próprio Deus na sua vida. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Se você quer ver a manifestação de Deus, de Jesus na sua vida, guarde a palavra. Ame a palavra. E siga a palavra. É a única forma. Vamos orar. Pai, te agradecemos pelo tempo que passamos aqui estudando a tua palavra e queremos pedir em nome do Senhor Jesus que o Senhor avive a nossa fé a cada dia. Que através da tua palavra o Senhor possa purificar as nossas vidas. Purificar as nossas mentes, o nosso coração, principalmente purificar a nossa doutrina, para que nós possamos ter uma doutrina verdadeiramente cristã. Pai, em nome de Jesus, tire do nosso coração todo o desejo desenfreado por novidades, por modismos, por coisas que são passageiras. Que o nosso desejo, Pai, possa ser pela tua palavra eterna. Que o nosso desejo possa ser por ti. Em nome de Jesus, Pai, livra-nos de todo desejo pelo engano, para que nós possamos permanecer ao lado da tua verdade. Em nome de Jesus eu oro, Pai. Amém.